Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os regimes totalitários. Vamos lá? Vamos começar entendendo o conceito de totalitarismo, né? Totalitarismo é um tipo de governo não democrático, cujo controle é unicamente exercido pelos dirigentes, que retém os direitos das pessoas em proveito da razão de, né? É um regime de governo no qual só o partido político é permitido, chefiado por um líder absoluto que se mantém no poder usando a força ou a violência. Então, dito isso, né, vamos entender o conceito. Totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. O totalitarismo também é marcado pela forte presença de um militarismo na sociedade e é acompanhado por ações do regime com o objetivo de promover sua ideologia por meio de um sistema de doutrinação da população. Os regimes totalitários utilizam-se do terror, né, como arma política para conter e perseguir os seus opositores políticos. E a propaganda política ela é amplamente usada, né, de maneira consistente para que a população seja convencida, né, aliciada das medidas, né, extremas tomadas ali pelos seus regimes. Existe uma dominação, né? Vamos observar aí as características do totalitarismo, né? Para que uma nação seja considerada totalitária, o seu governo deve seguir algumas dessas características. Concentração total do poder na mão de um único governante, pessoa ou grupo. Antidemocrático, né? Não é espaço para a democracia. Cidadãos não têm direitos individuais. Cidadãos têm mínima participação nas decisões tomadas no país. O líder, ditador, toma as decisões de acordo com a sua vontade, sejam políticas ou econômicas, não importa. Quando há o poder legislativo e judiciário, esses estão totalmente submissos, né, ao governante, ao líder. O militarismo, né, o uso excessivo da força militar e do material bélico para controlar a população e proteger o país. Um nacionalismo que geralmente, né, é uma exaltação constante do amor pela nação e enaltecimento da figura do líder. Geralmente esse nacionalismo se transforma no ultranacionalismo, tá? Mandato por tempo indeterminado, né, não há renovação de poder. Geralmente, essas nações têm caráteres expansionistas, né? O desejo de conquistar outros territórios, principalmente através da guerra. Propaganda, né, do governo massiva, sempre, né, a imagem do líder sendo divulgada como uma pessoa necessária. O controle da população baseada no terror e medo, né, que é uma atitude reacionária aos opositores, com práticas de tortura e assassinato. E a existência de um partido único. Além, né, do culto ao líder. Observe aí a capa, né, da revista francesa, Le Harry, né, de 28 de abril de 1939. A gente tem aí a imagem, né, que lê Os Semeadores, né, e abaixo se lê qual será essa colheita. Essa imagem ela faz referência, né, ao chefe de Estado da Alemanha, né, que é o Adolf Hitler, e da Itália, né, que é o Benedito Mussolini, né. A gente tem aí essa imagem 39, né, um pouquinho antes aí já entrando no período da Segunda Guerra Mundial. Vamos começar entendendo aí o fascismo, né? O fascismo, esse é o símbolo do fascismo, do partido fascista. A palavra fascismo vem do italiano fatio, né, que é feixe, e a ideia, né, do significado é que a força da união militar inquebrável, né? Ou seja, uma vara só pode ser facilmente quebrada, mas várias juntas, né, não. O fascismo é um movimento político, econômico e social. Ele se desenvolve em alguns países europeus no período, né, após a Primeira Guerra Mundial. A gente tem aí as repressões, o Tratado de Versalhes, né, que a gente já estudou em outro momento. Principalmente, né, naqueles que enfrentavam graves crises econômicas, como a Itália e a Alemanha. E apesar disso, né, esse conceito ele é frequentemente mencionado em discussões políticas atuais, né? O fascismo ele tem se atualizado. Diferente de outras correntes de pensamento político, o fascismo é um termo de difícil definição, né?
podendo apresentar diversos significados dependendo do enfoque escolhido, né, e das características acentuadas. Então, assim, né, não existe um conceito de fascismo que seja universalmente aceito. O fascismo italiano, né, que é o regime totalitário que a gente está estudando, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, né, a Itália estava em grave situação, né, econômica, financeira, né, a morte de mais de 600 mil pessoas e uma enorme dívida externa. E aí, lá na Primeira Guerra, a Itália não ganhou, né, os territórios prometidos pela Tríplice Entente, né, caso entrasse na guerra. E aí a gente tem a ascensão do Benito Mussolini, né, que funda em 1919, né, os Fatti Italiani, né, de combatimento, né, seria ali um grupo paramilitar, né, defende um nacionalismo extremo e a subordinação do indivíduo ao Estado, né. O Mussolini prometia ali no seu governo, né, que a Itália reviveria as glórias do Império Romano, né, crer, obedecer, combater, né, o lema. Ao mesmo tempo, a gente tem a lenta industrialização, né, as gritantes diferenças socioeconômicas entre o norte e o sul do país, que dificultava esse crescimento econômico, né, gerava desemprego e cada vez mais miséria. E esse contexto mobiliza diversos grupos a encontrarem uma solução para esse decadente sistema que se encontrava no país, o que resultou no crescimento desses regimes aí alinhados, né, à esquerda, né, como os comunistas, os socialistas e os anarquistas. Em 21, o movimento fascista italiano transforma-se num partido, né? E em poucos meses já contava com 300 mil filiados, né? Que eram obedientes ao Duce, como era chamado o Mussolini, né? E em 22, os fascistas realizaram a marcha sobre Roma, né? Um grande movimento, né? Pedindo que o rei Vítor Emanuel transferisse o poder para as mãos aí do partido fascista. Pressionado, né? O rei acaba convidando o Mussolini para fazer parte do seu governo. O Mussolini, né? Ele, já no governo, ele assina o Tratado de Latrão, né, de 1929, que é um acordo firmado com o Papa Pio XI, né, que reconhecia o Vaticano como um Estado independente, né. Então, o Estado do Vaticano tem essa configuração hoje, graças a esse Tratado de Latrão, que foi assinado pelo Mussolini, né. E aí, em troca, né, a igreja acabava reconhecendo a legitimidade desse governo fascista, né. O governo do Mussolini, ele também usou a educação para divulgar suas ideias, né? E a escola era usada como uma forma física, né, e ideológica para doutrinar. Outro regime totalitário muito famoso aí na história da humanidade que a gente tem é o nazismo, né? O nazismo é uma abreviação do nacionalsocialismo. Ele é o nome de uma ideologia política essencialmente racista, disseminada amplamente pelo Partido Nacional Socialista, né, dos Trabalhadores Alemães, que foi criado em 1920, pelo Otto Drexler, né, lá na Alemanha. E, como muitos já sabem, essa ideologia logo se espalhou, né, por toda a Alemanha, sob o comando do Adolf Hitler, né. Após a Primeira Guerra, né, a Alemanha tem aí cerca de 2 milhões de mortos, né, 4 milhões de feridos, e sobre a Alemanha, né, pesam, né, as cláusulas ali do Tratado de Versalhes, né, que obrigava a ceder territórios, pagar indenização, né. E aí, com a saída do Kaiser Guilherme II, o país se tornou uma república parlamentarista. Foi dominada pelo desemprego, inflação, crescimento da pobreza. E aí o governo alemão acaba recorreu à impressão, né, de dinheiro, que isso gerou uma hiperinflação e piorou ainda mais essa crise. Em outubro de 23, a inflação era de 20,9% ao dia. Então, lá em 20, né, o Hitler assumiu a liderança do Partido dos Trabalhadores Alemães e mudou o nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazi, né? O discurso nacionalista extremado, o discurso de ódio aos judeus e comunistas, né? Então, a gente tem aí em 20 ainda, ele criando as SA, né, que são as seções de assalto, né, que são grupos paramilitares, né, para agir contra os adversários. O Hitler, né, um fato pouco conhecido, é que ele era austríaco, né, ele foi soldado aí na Primeira Guerra Mundial e no seu fim ele alistou-se ali no Partido dos Trabalhadores Alemães. Os principais objetivos do partido nazista era a união dos alemães, né, a expulsão dos estrangeiros, né, e tornar ali a Alemanha um país poderoso, né, com muitos territórios, né. Então Hitler, né, tentou lhe dar um golpe de Estado, né, lá em 23, que é o Putsch de Munique, né, ele acaba sendo preso e aí durante a sua estadia na prisão ele escreve sua obra, né, Mein Kampf, né, Minha Luta, e ela
começa ali a delinear alguns pontos do nazismo, como o antissemitismo, o preconceito e ódio contra os judeus, né? O anticomunismo, nessa negação, né, do comunismo dos seus seguidores, e aí vai se desenhando essa ideologia fascista. Aos poucos, né, os nazistas vão colocando as pessoas no governo ali, né, já na República de Weimar, e aí o nazismo vai ganhando força, né? O regime nazista ele dura de 33 a 45 e foi instituído, né, por Hitler por meio do Terceiro Império, né, ou Terceiro Reich. Ele foi marcado por uma série de características, né, muito próprias da filosofia política nazista, né? Uma das questões mais importantes do regime era a sua propagação dentro e fora, né, a pureza da raça ariana. E aí essa propaganda era feita, né, pelo Joseph Goebbels, né, que foi utilizado ali como referência para vários, né, regimes totalitários. A propaganda nazista era enorme. Vamos, né, para fechar, entender essa questão que está muito em voga agora. O nazismo, ele é de direita ou ele é de esquerda, né? O nazismo não acreditava em políticas universalistas e descentralizadas. Então, o Estado nazista, contrário à luta de classes, se aproximava de grandes empresas, né? Tinha um discurso anti-especulativo e tinha como objetivo a expansão racial militar. Então, o nazismo, gente, é um movimento de extrema direita, tá? E que sua natureza é distinta, ele também da direita liberal e democrática, né? Eles rejeitavam, né, o que a direita tradicional da época também chamava ali de terceiro caminho. Então, quando perguntarem, vocês já sabem, o nazismo é um regime totalitário de extrema direita. Então, vamos lá, exercitando um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Qual dessas características abaixo não pertence ao governo totalitário? Letra A, centralização do poder. Letra B, controle da vida da população. Letra C, invenção de inimigos em comum. Ou letra D, descentralização do poder. Vamos lá, pensando na característica que não faz parte desse regime totalitário. Pensando um pouquinho aí na resposta, que é a letra D, né? A descentralização do poder. O regime totalitário, né? Os regimes totalitários têm a centralização ali do poder todo na mão do partido ou líder, como a gente falou. Mais uma. Adolf Hitler foi um político que serviu como líder, né, no partido nazista, né? Chanceler do Reich, né? E Führer da Alemanha nazista, né? Em 1934, até a sua morte em 1945. Como ditador do Reich alemão, ele foi o principal instigador da Segunda Grande Guerra, né? E a figura central ali do Holocausto, que foi o extermínio dos judeus. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua nacionalidade. Letra A, tchecoslovaco. Letra B, alemão. Letra C, prussiano. Ou letra D, austríaco. Pensando aí um pouco na resposta correta. Então, vamos lá. O Hitler era austríaco, né? Que é um fato, né, um fato pouco conhecido, né? Mas, né, como o totalitarismo ele volta aí, né? A gente tem algumas ascendências totalitaristas, né? Expoentes aí no mundo moderno, né? De grupos fascistas, né? Neonazistas. Então, acaba que a história do Hitler acaba sendo estudada de maneira mais esmiuçada, né? Então, na aula de hoje nós falamos dos regimes totalitários, tá? Além do nazismo e do fascismo, a gente ainda tem o comunismo na face do stalinismo, como um regime totalitário, né? Que é mais complexo, porque você tem que dividir, né, uma parte do comunismo, né, que é só o governo de Stalin, que é considerado totalitário. Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, até a próxima aula.